Shalom Adonai, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja e seja sobre a sua vida. De segunda a sexta-feira eu gravo devocionais há quase 2 anos e convido você para assistir os devocionais gravados, que é a palavra de Deus. Eu falo não de religião, não de placa de igreja, não da placa da minha igreja, mas eu falo de Jesus. E nós precisamos ouvir mais de Jesus, porque Jesus, ele é amor, Deus é amor. Nós precisamos ouvir de Jesus para a gente também falar de Jesus, transbordar Jesus, porque coisa boa a gente compartilha. A palavra de Deus, a palavra que eu tenho aos nossos corações hoje, Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá. E ele disse: quando fizeste o trabalho de parteiras às mulheres hebreias, e a virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverás de viver. Neste tempo, a qual Faraó disse essas 2 parteiras, foi um tempo que o povo hebreu estava cada dia aumentando mais. O povo hebreu estava crescendo no meio de um cativeiro, crescendo no meio de um lugar que não era o lugar deles, crescendo no meio, talvez, de diversidades, de escravidão, de tristeza, de lágrimas, de lutas constantes. Mas eles estavam crescendo porque foi intenção do Senhor permitir aquele povo estar naquele lugar. E o povo hebreu cada dia mais crescendo, o povo hebreu cada dia mais abençoado, porque Deus tem o prazer de ajudar, de abençoar os seus filhos. E Faraó, ele não gostou de ficar sabendo disso. Então ele mandou matar as crianças, os meninos, homens, que nascessem. E pediu essas 2 parteiras, Sifrá e Puá, que quando nascessem os meninos hebreus, para que elas matassem eles. E o rei e o faraó, ele fez várias estratégias para tentar destruir o povo de Deus. Então essas mulheres não aceitaram, porque elas eram mulheres de Deus. Porque essas mulheres, elas estavam no Egito sim, de fato, mas a sua identidade era outra. A identidade dessas mulheres era a identidade em Deus. O filho que tem identidade em Deus, ele obedece o reino de Deus. O filho que tem identidade em Deus, a filha, o filho que tem identidade em Deus, ele obedece o céu. Ele dá ouvidos ao céu e ele é abençoado. A palavra diz que essas mulheres foram abençoadas. O Senhor a prosperou, o Senhor deu a elas casas. Mas Faraó, ele não desistiu. E nesse tempo nasceu Moisés, aquele que libertaria o povo do Egito, que libertaria o povo no jugo de Faraó. E quando Moisés nasceu, Faraó não desistiu de tentar destruir o povo hebreu, o povo de Deus, e começou a dizer que quando as crianças nascessem meninos, para jogar no rio Nilo. Então a sua mãe escondeu Moisés 3 meses. Mas ela não conseguiu manter ele escondido na sua casa. Então o Senhor deu a ela uma ideia, uma estratégia do céu. E ela colocou ele no famoso cestinho que a gente fala. Ele era vedado, todo direitinho, para não entrar água. E ela teve uma ideia: eu vou colocar o meu filho no rio, no cestinho, mas eu vou ficar olhando, porque a mãe que ama o seu filho, ela cuida. E ela fez isso, Joquebede, com todo cuidado. Ela não é que ela queria abrir a mão do seu filho. Ela queria, sim, ter o seu filho vivo, que ela queria cuidar. Mas o Senhor tinha algo melhor para ela.
Nós sabemos que a princesa estava banhando. E quando a princesa estava banhando, ela e as suas criadas avistou a criança. Pegou a criança. E a irmã de Moisés estava junto. Ela falou assim, tem uma hebreia que pode cuidar dele. A própria mãe de Moisés cuidou do seu filho. Sabe o que eu quero dizer através dessa palavra? O inimigo a todo tempo tentou destruir não só todo o povo hebreu, mas juntamente a vida de Moisés. O inimigo, ele tem prazer em destruir aquele filho a qual o Senhor não só chamou, mas escolheu, a qual o Senhor tem um propósito na vida dele. O inimigo sempre tem vontade de tirar os nossos sonhos, os nossos projetos, de abortar os seus sonhos. Mas Deus te diz através dessa palavra que os sonhos do Senhor, que Ele projetou para a sua vida, querido, não estão abortados, não estão finalizados, não está acabado, está apenas começando. E eu quero te dizer outra coisa, o inimigo tenta de várias formas para tentar nos destruir, desanimar. Um tempo a qual nós estamos vivendo, que o inimigo tem investido no emocional das pessoas, para tentar tirar a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade, tentar tirar também a sua forma de comemorar as vitórias. Aleluias. Mas o Senhor te diz que é hora de você levantar, porque o projeto que Ele tem para a sua vida não está finalizado. O inimigo fez de tudo para tirar a vida de Moisés, porque ele sabia do propósito que o céu tinha na vida dele, que era de libertar um povo que estava em cativo, em sofrimento há muitos anos no Egito, que estava sofrendo. Deus ouviu o clamor do povo. Quando o Senhor chamou Moisés lá no meio da sarça ardente, o Senhor falou com ele: eu ouvi a oração do meu povo. E é você, Moisés, que eu estou te chamando para libertar, para tirar o meu povo do Egito. De início ele disse: Senhor, mas quem sou eu para tirar o povo do Egito? Às vezes questionamos ao Senhor sobre os propósitos, as coisas que Ele colocou na nossa vida, não é verdade? Mas você é discípulo do Senhor. E o Senhor diz para Moisés no capítulo 3, Moisés, eu estarei com você. Por onde você for, Moisés, eu estarei com você. E eu colocarei o seu irmão como porta-voz. Querido, Deus te dá sempre solução. Deus te dá sempre estratégia para você direcionar a sua vida e fazer os propósitos dele. Tudo isso que você tem passado, esse desânimo, sabe? Você tem tentado, você tem ficado esmurecido, tem ficado triste. O inimigo tem tentado colocar um desânimo espiritual, uma preguiça espiritual na sua vida. Às vezes está colocando na sua mente, na sua cabeça, no seu coração que você não é capaz, que você não vai conseguir. Não tem jeito mais, tem jeito sim, vai conseguir sim. Porque você foi chamado e escolhido com um propósito, para um propósito como Moisés. O inimigo insistia na vida dele, mas o Senhor que cuidava da vida dele. Sabe por quê? Porque você tem um dono, o seu dono é o Senhor. E o Senhor chamou ele obedeceu. Por um momento ele começou a dar várias desculpas, mas ele resolveu obedecer. Então obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor sempre, que Ele vai te honrar. No tempo certo, Ele vai fazer você gerar. Que Deus continue abençoando você. E siga o chamado do Senhor Jesus. Obedeça e ouve a voz do Senhor Jesus, como Moisés ouviu. Deus abençoe você.